Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, gostaria de falar sobre todas as leituras que eu realizei durante o primeiro trimestre de 2025. Aqui nas minhas mãos, peguei só os livros, mas eu também vou falar de todos os quadrinhos que eu já li de janeiro a março de 2025. Mas antes de falar sobre as leituras que eu realizei, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Bom, o vídeo então vai ser dividido entre livros e quadrinhos. Nessa primeira parte, vamos falar aí sobre os livros que eu li durante os 3 primeiros meses de 2025. Então, eu fiz algumas anotações aqui para facilitar, já que eu não estou fazendo nenhum controle ultimamente para ter algumas informações, mas eu lembro que um dos pontos que depois que eu peguei todos os livros, que eu fiquei bem feliz, é que naquele vídeo de metas literárias para 2025, eu tinha colocado uma meta de ler, acho que 52 livros no ano, acho que 2025 tem 52 semanas, e eu procurei aqui rapidamente no Google. Segundo o Google, em 2025, no primeiro trimestre, na verdade de janeiro a março, nós tivemos 12 semanas e 4 dias. Então, como eu tenho aqui 12 livros, eu estou aí muito dentro da meta de 2025. Antes de falar sobre cada um desses livros, eu só queria dizer em relação à pontuação desses livros, as notas que eu dei para cada um, não para cada um deles, né, mas resumindo como tem sido esses 3 primeiros meses em relação à classificação dos livros. Eu tive 4 livros que foram 5 estrelas, então eu acho que foi o início de ano que talvez eu tenha mais dado as 5 estrelas, né, para alguns livros. 4 estrelas, 5 livros, e 3 estrelas, na verdade são 3 estrelas e meias, que foram 3 livros, tá? Então eu acredito que tem sido um primeiro trimestre aí bem interessante em relação às leituras. Agora falando bem rapidamente sobre esses livros, a minha primeira leitura de 2025 foi O Polímata, do Peter Burke. Tem vídeo aqui no canal. Me surpreendi muito com o que o autor apresenta aqui. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo de pessoas que acabam se especializando em diversas frentes de conhecimento. Então, é meio que uma crítica a essa questão de você acabar se especializando em um único tema. Então, aqui nós temos como polímata master, digamos, o Leonardo da Vinci. O livro não fala só sobre ele, mas ele, digamos, seria um protagonista, se eu pudesse dizer assim. Mas ele vai apresentar aqui polímatas de diversos gêneros, de diversos lugares. Tem polímatas brasileiros, então é um livro bem completo e que foi lançado pela editora Unesp. O primeiro livro do projeto Lendo Autores Goianos do ano foi esse livro que eu acho o título dele bem complicado, que é A Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, que é da Maria José Silveira. Esse foi meu primeiro contato com um livro escrito por essa autora. Gostei bastante, eu acho que aqui faz toda a diferença, que os capítulos eles funcionam como contos, na verdade. Então, cada capítulo é protagonizado por uma mulher diferente, então isso vai sendo diluído ao longo de uma árvore genealógica, digamos assim. Então começa lá, acho que em 1500 mais ou menos, e vem até os dias atuais. Então é bem interessante acompanhar essa evolução. Esse livro ele é publicado pela Globo Livros. O meu primeiro contato com uma obra escrita pelo Jefferson Tenório, esse aqui fez parte, acho que foi o livro do Clube da Bruna, do Literatura, esse aqui que é publicado pela editora Companhia das Letras. Aqui nós temos um protagonista que ele vai ser um dos primeiros integrantes aí do sistema de cotas nas universidades, né? Então aqui nós temos um protagonista negro que vai passar aí por diversas questões. Então é um livro muito interessante. Se você nunca leu nada do Jefferson Tenório, eu acredito que por aqui você vai ter uma experiência bem incrível. A primeira releitura do ano, A Metamorfose do Kafka, que foi o livro de janeiro, não, desculpa, foi o livro de fevereiro do desafio de 12 livros para 2025. Então,
Assim, sou muito fã da escrita do Kafka e aqui só reforça o talento e porque ele é um dos meus autores preferidos. 5 estrelas, com certeza. Ah, meu primeiro contato, acho que o ano foi esse primeiro trimestre foi um ano aí de muitos primeiros contatos. 100 Anos de Solidão, nunca tinha lido nada do Gabriel Garcia Marques, então eu tinha até uma questão de ter um pouco de medo, porque sempre diziam que é um autor difícil, e assim, realmente é, mas não é impossível, né? Esse livro aqui é publicado pela editora Record, e também foi 5 estrelas para mim, e preciso ler mais coisas do Gabriel Garcia Marques. O livro de, do projeto Lendo Autores Goianos, do Tamarindos, do Pablo Matias. Gostei muito desse livro aqui. Ele tem por volta de. Ele tem 78 páginas, é assim, incrível. São, na verdade, contos que vão se passar aí no Cerrado Goiano. Então, assim, a estrutura que o Pablo coloca para esses personagens, e tem uma questão aqui que está na capa, né? Obviamente, que está aí em todas as histórias, e eu achei muito interessante como ele conseguiu conectar todas essas histórias. Aqui, esse livro é publicado pela Negalilo Editora. Se vocês nunca leram Pablo Matias, eu indico bastante. Próximo, Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Esse livro aqui é publicado pela Todavia. Meu primeiro contato com a Mariana Salomão Carrara também foi por conta do clube de leitura da Bruna, do Literatura. Então aqui nós temos uma história bem interessante sobre luto. Então, duas mulheres acabam perdendo os maridos na mesma circunstância, mas um de uma forma e outro de outra. Então a história meio que vai acompanhar aí a jornada dessas duas mulheres e toda uma questão até de autodescoberta de como elas vão lidar com todo esse processo, já que uma delas tem filha. Então tem muitos temas aqui sendo retratados e eu confesso que eu gostei muito desse livro. Um dos Aqui já vou falar sobre a minha primeira derrota do ano, que foi lá no início do ano. Eu postei um vídeo sobre os 6 calhamaços para 2025 e meu objetivo era ler um calhamaço a cada 2 meses, mas por questões maiores do que eu, não consegui dar andamento no projeto, mas vou ler esses livros. Vou tentar encaixar, mas aquele cronograma que eu tinha divulgado, infelizmente, eu não estou conseguindo cumprir. Mas Os Pilares da Terra, do Ken Follett, assim, eu já falei isso todas as vezes, né, nos vídeos, mas eu tinha começado a ler esse livro em 2024 e parei ali por volta da página 450 e agora peguei para ler tudo completamente. Então, assim, a experiência foi incrível. Ken Follett aí é um dos melhores autores de ficção histórica e com certeza eu vou dar continuidade a essa série. Tem vídeo aqui no canal, então eu falo muito sobre a minha experiência de leitura. Acho que vale muito a pena se você nunca leu Ken Follett, mas por esse já, 950 páginas, é fichinha, a escrita dele é assim muito tranquila de ler, mas apesar de ser um livro de quase 1000 páginas. Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Me arrependo muito de não ter lido essa autora antes. Acho que aqui tem um livro que vai muito além da importância histórica que ele tem para a nossa literatura. Ela que é de São Luís do Maranhão. Então, foi incrível ler esse livro. Eu li agora no mês de março para o desafio de 12 livros para 2025. Então, amei essa leitura, de verdade. Se vocês nunca leram Maria Firmina dos Reis, com certeza vocês estão perdendo uma grande autora. Um livro que eu acabei comprando em uma dessas promoções malucas da Amazon. O livro não estava custando nem R$ 10. Gente, que surpresa com esse livro. É o Não Trocaria Minha Jornada por Nada, da Maya Angelou, publicado pela Nova Fronteira. Esse livro aqui, ele é sensacional, assim. Tem a Maya, ela simplesmente, ela, assim, destrói na escrita. Os textos dela são fantásticos, conversam assim muito com o dia a dia. Então, se você puder se dar a oportunidade de ler esse livro, leia, porque vale muito a pena. Ele é fininho, então você lê em um dia e tem uma experiência excelente. Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. Eu sou muito suspeito para falar dos livros da Fabiane Guimarães. É uma das autoras brasileiras contemporâneas que realmente eu mais gosto de acompanhar. Já li Como Se Fosse um Monstro, li o conto que ela escreveu para aquela coletânea Árido, da editora Rocco.
agora ali apaga a luz se for chorar, e definitivamente é incrível esse livro. Aqui ele vai acompanhar dois personagens que estão passando, na verdade não estão passando, né? A protagonista feminina, ela tá passando pelo processo de luto, então ela perde o pai e a mãe, e o protagonista ali masculino, ele sofre de uma questão de um luto antecipado. Então, fala sobre luto, mas são visões diferentes. Mas, assim, a escrita da Fabiane Guimarães é sensacional, o desenvolvimento dos personagens dela, a história, você não consegue largar, de verdade. Esse livro não tem nem 200 páginas, e se você bobear, você termina ele assim em 2 dias tranquilo. E por fim, não menos importante, O Limite do Céu, do Mark Gregson, que eu recebi da editora Universos, foi o primeiro recebido de uma editora, então eu finalizei essa leitura em março. Gostei muito do que eu encontrei aqui nesse primeiro volume. Espero que a editora publique aí os próximos, porque o plano é ser uma trilogia. Mas aqui nós temos uma história jovem, né, de fantasia, e gostei muito de conhecer esse universo. O protagonista aqui, ele, apesar de ter aqueles clichês de livros que eles meio que flertam com fantasia, mas eu acho que é um livro que conversa com um público mais abrangente, é só realmente você não se incomodar com algumas coisas que tem aqui, que talvez se fosse em uma fantasia adulta, você teria essas questões exploradas de uma outra forma, mas eu acho que é um livro que a experiência de leitura é muito boa, então valeu realmente muito a pena ler essa obra. Então, assim, acho que o resumo para livros foi muito bem, foram 2 leituras. Não tive uma leitura assim que tenha sido ruim, tive só, acho que alguns livros que eu dei 3 estrelas e meia, mas a experiência ainda assim foi muito enriquecedora, tá? Então, mal posso esperar aí para o que eu vou ler no segundo trimestre de 2025, já que ele já está correndo, já fiz algumas leituras no mês de abril, foram bem interessantes. Agora falando sobre quadrinhos, eu não estou com eles aqui, então eu fiz algumas anotações sobre tudo que eu li. Livros eu li 12, quadrinhos eu li 11 quadrinhos, então eu acho que em relação a quadrinhos, que às vezes a, você pode ler um pouco mais rápido, eu acho que eu estou um pouco para trás aí em 2025, mas não tem problema, todos esses aqui foram excelentes. Então eu vou botar a capa aqui na edição, mas o primeiro quadrinho que eu li em 2025 foi O Último Homem, que é do Jeremy Felix e do Paul Gastini, que foi publicado pela Cass Comics. Eu achei aquele quadrinho sensacional, inclusive tem um vídeo aqui no Recomendo Ler sobre ele. Eu vou tentar deixar linkado aqui ou na descrição todos os livros e quadrinhos que eu fiz alguma resenha aqui. Li o segundo quadrinho que eu li em 2025 foi Vikings Zumbis, do Rodolfo Santullo e do Joke. Esse aqui é publicado pela Tá Editora, foi o primeiro quadrinho da Tá Editora que eu li. Tem algumas ressalvas, eu acho que muito mais pela questão de histórias de zumbis. Eu acho que saí tão traumatizado de The Walking Dead. Eu acho que não é qualquer. Não que o quadrinho seja qualquer coisa, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é um tipo de narrativa que não me agrada tanto mais. Terceira leitura foi o Manhwa Grama, da Kensuke Hendrikin, também tem um vídeo aqui no canal. Então, acho que tudo que a Kensuke lançar aqui no Brasil, com certeza eu vou ler. Esse foi publicado também pela editora Pipoca Nankin, já tudo que é lançado dela aqui no Brasil é pela Pipoca Nankin. Então, na verdade, para mim foi uma releitura, que eu pretendo ler aí todas as obras dela. Eu acho que, assim, eu só não li mesmo o último lançamento. Os demais eu já li todos, mas eu quero reler todos para fazer vídeo aqui no Recomendo Ler. A quarta leitura foi o Espetacular Meneghetti, que foi lançado pelo Universo Guará. Então, um quadrinho que me surpreendeu muito, ele tem uma história assim muito agitada, que conta basicamente, não uma lenda, né, mas de um senhor aí de São Paulo, se não me engano, ou do Rio de Janeiro, que ele ficou conhecido por algumas questões escusas. Então, esse quadrinho ele meio que narra a jornada dele, vindo do país dele, e se firmando aqui, e meio que se tornando uma lenda aqui no Brasil. Então, é um quadrinho bem bacana, se vocês tiverem a oportunidade de comprar ou
ou de ler em algum momento, se está na sua estante parado, acho que vale muito a pena. O quinto quadrinho foi um quadrinho que eu não gostei tanto, mas ele não é ruim, é só, eu acredito, que a perspectiva assim do autor e a forma que às vezes essas obras são apresentadas para a gente. Eu acompanho muito o Pipoca Nanquim e Comic Zone, então não que eles façam um hype em relação a tudo, mas eu tento filtrar tudo, mas eu confio muito no, digamos, que no gosto deles. Tem uma outra palavra com certeza para explicar isso, mas é Os Guardiões do Mazer, que foi lançado pela Pipoca Nanquim, desculpa, pela Comic Zone. Esse quadrinho já tinha sido lançado em outra oportunidade aqui no Brasil. Eu acho que tem uma arte impecável, mas eu não me conectei muito com a história. Mas, de longe, não é um quadrinho ruim, só não funcionou para mim. E aí, em sexto lugar, foi Somna. Somna é uma obra de arte. Esse quadrinho, se você não leu, leia. A arte dele é um desbunde, assim, sabe? Ele é um trabalho em dupla, né, da Beck Lune e da Tala Lotai. Então, é incrível, você tem uma história meio que de caça às bruxas, uma coisa assim. Então, enquanto uma desenha enquanto a personagem está acordada, a outra vai desenhar quando ela está no mundo dos sonhos. Então, assim, sensacional. Incrível, foi um dos primeiros lançamentos da Comic Zone em 2025 e já é uma das minhas melhores leituras do ano, certamente. Sétimo quadrinho que eu li é Kaniko-sen, que foi publicado pela editora Veneta. Tem um vídeo aqui específico no canal, 5 estrelas, quadrinho impecável. É o tipo de mangá que realmente eu gosto, tanto que eu tenho feito uma limpeza e estou me desfazendo de algumas coisas, então quero deixar realmente mangás, manhwas, que conversem com o tipo de livro que eu quero ler, então, que eu gosto de ler, né? Então, Kaneko-sen estava parado aqui há bastante tempo na minha estante e me arrependo de não ter lido antes, porque tem uma história incrível. Oitavo é um quadrinho da Trem Fantasma que se chama Amantikir, então gostei muito também. É um quadrinho bem fininho, eu acho que, não sei se, eu acho que talvez ele seja até apropriado para crianças, não, não sei, mas acho que sim, acho que eu daria aquele quadrinho para meus sobrinhos lerem. Mas também vale muito a pena conhecer. Jiu-Jitsu, só li Fragmentos do Horror, aquele quadrinho que foi publicado pela Dark Side, que é uma coletânea, né? Então tem várias histórias do Jiu-Jitsu, e aí é aquilo que a gente chama de porta de entrada para o autor. Então ali você pode acompanhar histórias dele de diversos níveis. Atualmente eu estou lendo Uzumaki, eu comecei em março, na verdade, é um mangá de quase 700 páginas, e me arrependo também de não ter lido antes, porque é muito. O Jiu-Jitsu tem umas viagens, né? De umas coisas que acho que só sai da cabeça dele. Décimo quadrinho, Ônibus, que foi publicado pela editora Risco. Gostei muito. Esse quadrinho é muito falado, assim, entre a comunidade de leitores de quadrinhos, né? E é basicamente você tem um personagem e todas as demais coisas. É como se ele vivesse num mundo em que tudo fosse ônibus. Então, os ônibus, ele meio que está vivendo no mundo dos ônibus. Então, é bem incrível assim as críticas que esse quadrinho faz, os pontos que ele retrata. Então, vale muito a pena ler. Por fim, o último quadrinho que eu li em março, que eu achei fantástico, gente, foi Bom Dia Socorro. Eu acho que o autor, eu vou deixar aqui a capa, né, mas se eu não me engano é Paulo Moreira. Eu sempre ouvia muitos elogios em relação a esse quadrinho, mas acabei deixando passar e esses dias eu acabei comprando. Ele foi publicado pela editora Conrad. Então, assim, conta a história dessas tias do Zap, sabe? Que uma fica mandando mensagem para outra e meio que tem uma batalha. Então, é muito engraçado como ele conduz e como essas personagens vão lidar aí com essas frustrações de uma não está lendo a mensagem da outra, a outra está ignorando, uma não quer receber mensagem de jeito nenhum. Então, é muito interessante, assim, como esse quadrinho, ele se desenvolve. Então, com certeza também é uma das minhas melhores leituras de 2025. Então, já cravando aqui que quando eu for fazer o vídeo de as 10 melhores leituras de quadrinhos de 2025, pode ter certeza que Somna vai estar lá, e pode ter certeza que Bom Dia Socorro também vai estar lá. Pode me cobrar nesse vídeo quando ele sair,
em 2026. Para finalizar, só gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Deixem nos comentários quais foram as leituras que vocês fizeram no primeiro trimestre de 2025. Vai que eu consiga aí alguma dica para ler aí durante o ano de 2025 ou nos próximos anos. Vida longa aí ao Recomendo Ler. Lembrando que tem vídeo aqui toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã, pelo menos a programação normal. Na última sexta-feira de todo mês tem o vídeo do Lenda Autores Goianos, e agora, provavelmente vocês perceberam, mas eu tenho postado aqui no YouTube um Reels toda sexta ao meio-dia para deixar conteúdo também aqui na plataforma toda quarta, sexta e domingo, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando. A gente se vê no próximo vídeo.